Suntuosamente situada ao largo do litoral de Dubai, ergue-se uma das mais incríveis construções do planeta. Com mais de 320 metros de altura, ela ultrapassa a Torre Eiffel. É o hotel mais alto sobre a face da Terra e possivelmente o mais luxuoso. Uma estrutura projetada para impressionar. Seu nome significa Torre Árabe. Esse é o Burj Al Arab. Mas a construção desse ícone do século XXI envolverá um esforço de enormes proporções que levará todos ao limite. Obras incríveis, Palácio de Sonhos em Dubai. 1994, tem início a construção do hotel que deverá ser o mais alto e luxuoso do mundo. A pressão começa já no primeiro dia. Observados pelo mundo, todos nesse projeto farão o possível para não desapontar esse cliente tão especial. O Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o príncipe coroado de Dubai, é o visionário por trás dessa incrível construção. O projeto é sua resposta ao sério problema econômico que seu país enfrenta, como bem sabe seu conselheiro, o sultão bin Sulayem. Ele sabia que não temos petróleo, que um dia o petróleo vai acabar, e eles terão duas escolhas: fazer alguma coisa a respeito e encontrar formas alternativas de sustentar o povo de Dubai, ou ficar parado aguardando ajuda. Apenas 50 anos atrás, Dubai era um lugar atrasado, habitado por caçadores de pérolas, mercadores e beduínos. Então, nos anos 60, os exploradores descobriram o petróleo. A súbita injeção de bilhões de petrodólares transformou o país. Mas geólogos preveem que o boom do petróleo irá chegar ao fim em 2016. Quando os poços secarem, a boa vida poderá terminar tão rapidamente quanto começou. A resposta para a sobrevivência econômica de Dubai está em sua geografia. Esse minúsculo emirado, cuja área é 2 vezes menor que a área da cidade de Londres, fica no distante Golfo Pérsico. Mas Dubai tem 3 trunfos inexplorados: sol, areia e mar. Enfrentando um futuro desaquecimento econômico, o Sheikh Mohammed toma uma importante decisão. Ele irá transformar seu país em um dos destinos de férias mais exclusivos do mundo, um playground para os ricos no litoral do Golfo Pérsico. O chefe precisa de algo luxuoso para lançar seu país no mundo do turismo sofisticado. Especula-se que ele tenha gasto mais de $1 bilhão no hotel mais alto e mais suntuoso do mundo, com uma reputação singular de 7 estrelas, o Burj Al Arab. Acho que foi muito importante colocar Dubai no mapa do mundo. Não há hotel como esse. É preciso coragem. E o Sheikh Mohammed tem muita coragem. A coragem do Sheikh fica clara já a partir da escolha dos arquitetos. Uma equipe de jovens da Grã-Bretanha suficientemente corajosa para assumir o desafio, mas com muito pouca experiência. Eles são liderados pelo arquiteto-chefe Tom Wright. Temos, em média, 32 anos. Não tem ninguém grisalho entre nós. Nenhum de nós construiu nada além de 15 andares. Eu fiquei bastante surpreso, dados a escala e o tamanho do projeto. Tom Wright e seus colegas têm uma reputação de engenharia inovadora. Entretanto, eles estão mais acostumados a projetar escolas e escritórios. Mas Dubai é um lugar onde as conexões podem fazer toda a diferença. Através de um contato no escritório do governante, a equipe consegue sua chance. O Sheikh Mohammed concorda com uma reunião e fica tão impressionado com os conceitos iniciais da equipe que lhes concede o contrato. Agora, Wright precisa transformar seus esboços em um projeto tão incrível que torne o edifício um marco mundialmente conhecido. Passamos muitas noites insones preocupados com o fato de que o edifício poderia não se tornar um ícone. Wright sabe que precisa levar seu projeto ao limite. Uma construção se torna um ícone apenas quando sua forma é simples, mas única. Se pudéssemos construir um edifício com apenas umas poucas linhas,
E se o tornasse imediatamente reconhecível não apenas o edifício, mas também o lugar, nesse caso o Egito, teríamos então criado algo icônico. Se você pensar nas construções mundo afora, não deve haver mais do que 10, no máximo, que na verdade alcançaram esse status. A Ópera de Sydney, Austrália. Como nessas construções, em geral, são apenas as primeiras poucas linhas que fazem com que você identifique exatamente a construção. Paris. É como se houvesse uma bandeira aqui. Poderiam Tom Wright e sua equipe competir com pessoas como Gustav Eiffel? Trata-se de um desafio de uma vida. Toda a discussão sobre o assunto compensa quando Wright finalmente tem seu momento de revelação. Nós estávamos tomando cerveja e vendo um moderno iate saindo do clube de vela de Dubai. A sensação é de emoção, de animação, e então dissemos, deve ser isso. A forma que criamos é bastante simples. E com uns poucos traços, creio que se pode ver que ela tem todos os elementos de uma construção icônica. É simples e imediatamente reconhecível. O conceito atrai de imediato a imaginação do cheque. Um barco à vela ao vento tem um profundo significado para o povo de Dubai com sua tradição de navegantes. Para completar a imagem náutica, Wright quer que a estrutura surja da água como um gigantesco iate. Mas isso exigiria uma ilha como base, e essa ilha não existe. Wright não se deixa abater. Ele propõe a construção de uma ilha especificamente para o hotel, a primeira de Dubai. Construir o hotel em pleno mar significará um risco e custos adicionais. Será que Wright conseguirá convencer seus colegas de que esse projeto radical irá dar certo? Eu me lembro de levar a construção para o mar e o restante da equipe a levar de volta para a terra firme. E isso continuou assim, até que o cliente chegou e então ele disse, não, será o mar. O Sheikh Mohammed está preparado para assumir o risco. O hotel será construído a 270 metros da costa. Ninguém jamais construiu um arranha-céu dessa altura em uma ilha artificial. Essa estrutura de 321 metros e pesando 1/4 de milhão de toneladas precisará enfrentar os terremotos e as tempestades do Golfo. Wright ganhou a primeira de muitas batalhas. O Burj irá ser erguido no mar, mas sua persistente recusa em fazer concessões irá forçar seus colegas a levar as fronteiras da engenharia a seus limites. No início de 1995, a equipe de construção começa a trabalhar arduamente na primeira fase, a construção de uma ilha. Entretanto, os inexperientes arquitetos estão prestes a ter uma amostra das condições extremas do clima em Dubai. No dia 27 de abril, uma forte tempestade conhecida como Shamal avança impetuosamente pelo Golfo, atingindo o litoral de maneira violenta. Em seu caminho está um conjunto de barcaças de construção, cada uma carregada com 10.000 toneladas de pedras. Os arquitetos levaram em conta todos os tipos e condições climáticas, mas ainda assim, a intensidade da tempestade choca Simon Crisp. Havia ondas de 3 ou 4 metros atingindo a praia. Ver as ondas se aproximando daquela forma foi realmente um alerta para nós. Uma enorme barcaça se solta e se choca contra o continente. A equipe se dá conta dos danos que uma tempestade como essa poderia infligir a seu hotel ilha. Tivemos um exemplo realmente revelador da força do Golfo Pérsico quando está enfurecido. A decisão dos arquitetos de expor sua estrutura a essas forças poderá ter sérias consequências. Os engenheiros terão de lutar para construir uma ilha capaz de resistir à fúria da natureza. A construção da ilha artificial para o hotel mais alto do mundo chegou a um estágio crítico apenas 5 meses depois de iniciada. O Sheikh Mohammed, de Dubai, depende desse projeto, o Burj Al Arab, para transformar seu país de produtor de petróleo em um destino turístico da mais alta classe.
Mas há um debate sobre a altura da ilha. O arquiteto Tom Wright quer construí-la num nível mais baixo para dar a impressão de uma vela elevando-se da água. Discutimos muito sobre a altura da ilha. Do ponto de vista do projeto, eu queria que as pessoas ficassem próximas do mar. Desde o início, ele se confronta diretamente com o engenheiro Mike McNicholas, responsável pela segurança da ilha. Então queria que a ilha fosse o mais baixa possível, ligeiramente acima da superfície do mar. Eu, por outro lado, eu precisava pensar na segurança da ilha. O maior receio de McNicholas era de que as ondas quebrando sobre a ilha pudessem danificar o hotel ou até mesmo arrastar hóspedes para o mar. No início, os engenheiros planejam construir a ilha usando pedras. Elas estão disponíveis no local e trata-se de uma tecnologia já comprovada. Mas Wright rejeita a ideia. Uma ilha de pedras teria de ser grande demais para repelir o mar com segurança. Para manter a ilha baixa, McNicholas tenta usar blocos de concreto inovadores, projetados para reduzir o impacto das ondas. Mas ninguém no Golfo usou esses blocos antes. Tive de insistir para que fizéssemos esse teste no tanque. Era a única maneira de termos certeza de que a ilha seria segura. Os testes reproduzem a força das ondas mais altas que podem ocorrer uma vez a cada 100 anos e as fazem atingir uma série de modelos configurados de formas diferentes. 3 semanas de testes provam que os blocos ocos irão funcionar. A equipe de construção ergue a ilha com íngremes declives de pedra e então os cobre com uma armação de concreto para absorver a força das ondas. Esses blocos engenhosos funcionarão como uma esponja. Quando as ondas os atingem, a água passa por dentro do espaço e dá a volta sobre si mesma. A força é bastante dissipada. Com a ajuda dos engenheiros, o arquiteto Tom Wright ganhou sua batalha por uma ilha segura a apenas 7,5 metros acima das ondas. A equipe começa agora a segunda etapa da construção. No centro da ilha, os trabalhadores inserem enormes cabos de aço no solo, a uma profundidade de 20 metros. Isso cria uma parede triangular de aço conhecida como ensecadeira, que será a parte exterior da base do hotel quando eles retirarem a areia do lado de dentro. Mas a remoção da areia pode ser perigosa. Aquilo foi um verdadeiro desafio para nós e nos deixou sem dormir noite e dia, 7 dias por semana. Como impedir a água do mar de entrar na estrutura? Como impedir que a água do mar vinda de baixo penetrasse ao redor da estrutura, inundando-a? O peso do mar é uma enorme força em seu leito. Essa pressão força a água através da areia e ameaça inundar a ilha artificial por baixo. Para manter o mar do lado de fora, McNicholas injeta cimento líquido na areia a fim de selar sua parede de aço a partir da parte de baixo. Mas à medida que a areia é retirada para formar a base, o peso para conter a força do mar é cada vez menor. A vedação de cimento será testada ao limite. Na pior das hipóteses, a pressão provocada pelo movimento daquela água poderia estourar todo o fundo da escavação como uma rolha de garrafa de champanhe. Se os cálculos de McNicholas estiverem errados, a escavação poderia encher-se de água, matando centenas de trabalhadores. Mas ele se atém a seu projeto. Com a vedação de cimento no lugar, tem início a remoção da areia. Como responsável pelo projeto, ele não irá deixar que os trabalhadores enfrentem os riscos sozinhos. Eu sentia que eu precisava ser um dos primeiros homens lá embaixo, no fundo da escavação, olhando para cima 10 metros de onde eu estava, ciente de que cada lado dessa ensecadeira sofre a pressão de 7.500 toneladas de água do mar. Quando testadas, tanto a parede quanto a vedação aguentaram. Provavelmente um dos momentos de maior orgulho de minha carreira foi estar ali naquela escavação, olhando ao redor e vendo a parede de aço e pensando que estávamos contendo o mar. Meu projeto havia funcionado. Novembro de 1995. A ilha artificial para o hotel mais alto do mundo está terminada. A equipe de construção inicia a terceira etapa desse projeto único, as fundações.
A sustentação necessária para qualquer arranha-céu é bastante grande, mas o local de construção do Burj Al Arab apresenta um desafio adicional. Nunca se havia construído algo assim sobre solo aterrado. Quer dizer, estávamos falando de uma torre de 300 metros de altura sobre uma ilha artificial, 6 metros no Golfo Pérsico. Os problemas se multiplicam quando os resultados dos primeiros testes do CERN revelam más notícias. A equipe buscando um leito de rocha firme perfurou até as profundezas do leito do mar, mas nem mesmo a 180 metros abaixo havia rocha sólida. Isso dificultará muito o trabalho, mas os arquitetos continuam desafiantes. Uma pessoa comum acharia que somos loucos construindo algo assim sobre areia, ainda mais na água. De que forma essa estrutura de 300 metros irá suportar terremotos e ventos de quase 150 km por hora, quando suas fundações dependem de nada mais sólido do que areia? Em uma ilha artificial, a 270 metros ao largo da costa de Dubai, os trabalhadores estão preparando o solo para a construção do maior hotel do mundo, o Burj Al Arab. Mas não há leito de rocha firme sob o local para sustentar as fundações para um arranha-céu. Os arquitetos têm um plano. Eles querem sustentar o Burj usando estacas de sustentação de concreto reforçadas com aço, colocadas em perfurações a uma grande profundidade na areia. E o que impedirá que toda a estrutura simplesmente afunde? Eles estão se valendo do chamado atrito superficial, a resistência que impede a fricção entre duas superfícies duras. Atrito superficial aqui significa o contato entre a areia e a superfície da estaca. Quanto mais longa a estaca, mais profundamente ela penetra no solo e maior aquele efeito. Vou demonstrar isso agora batendo nela. Vocês verão que ela começa a afundar rapidamente com os primeiros impactos. E agora começa a ficar um pouco mais difícil. Embora eu não esteja usando mais ou menos força nas batidas, o atrito superficial está começando a acontecer. Quando a fricção entre a estaca e a areia a seu redor fica igual à carga do martelo, a estaca para. Mas o projeto de Crisp só irá sustentar o Burj se a areia for compactada o suficiente para criar resistência ao redor das colunas do edifício. Os encarregados da perfuração empacotam amostras de areia em contêineres lacrados e as enviam para serem analisadas. Se os resultados mostrarem que a areia é solta demais, então a sustentação nas colunas que ancoram o edifício poderá não aguentar. A geografia de Dubai é motivo de preocupação para todos. Dubai está próxima de uma grande falha geográfica. Por isso, essa mega estrutura poderá estar sujeita a terremotos. Em junho de 1964, um terremoto de magnitude 7,5 atinge Niigata, ao norte do Japão. Como os edifícios nessa área estavam construídos sobre aluvião arenoso, os terremotos derrubaram prédios e apartamentos inteiros. Não se trata de um desmoronamento comum, provocado por terremoto, mas de um fenômeno devastador conhecido como liquefação. À medida que grãos de areia soltas são sacudidos, eles vão preenchendo qualquer bolsão de ar e vão se compactando, ocupando menos espaço. O solo deixa de se comportar como terra sólida e age como um líquido. Sobre a areia que se desloca, qualquer construção poderá simplesmente vir abaixo. Quando chegam os resultados dos testes da perfuração, as notícias são boas. Nas profundezas do local escavado, eles encontram areia compactada e calcificada. A liquefação não é uma ameaça. Mas as fundações serão suficientemente profundas para que o atrito superficial as sustente? Não iríamos nos arriscar e por isso aumentamos as colunas em mais 8 metros. Crisp especifica fundações 20% mais profundas do que havia sido originalmente planejado. Essas 250 colunas de concreto têm um comprimento combinado de mais de 10 quilômetros, 35 vezes a altura do hotel que irão sustentar. Esse edifício tinha de resistir às piores condições no Golfo. O hotel em si tem leves paredes de concreto, incapazes de suportarem sozinhas os impactos da natureza.
Para sustentá-las com segurança contra ventos fortes e terremotos, o arquiteto projeta uma solução visivelmente surpreendente. Uma gigantesca estrutura de aço do lado de fora do edifício principal, conhecida como exoesqueleto. Uma série de grandes armações diagonais liga 2 imensos arcos de aço ao centro de concreto na parte de trás do edifício. O projeto de Wright tornará o edifício singular. Mas essas gigantescas armações diagonais serão um problema para Anthony McCarter, o engenheiro que terá de fazê-las funcionar. Aquelas armações significaram 4 meses de dores de cabeça, noites insones, preocupações e ansiedade. Elas precisam ser incrivelmente fortes para manter o exoesqueleto no lugar. Mas a estética é igualmente vital. Era crucial que essas diagonais fossem muito elegantes e também bonitas, uma vez que ficariam visíveis. Esse edifício precisa surpreender o mundo e fazer de Dubai um destino obrigatório. Wright não pretende fazer concessões. Eu costumava procurar o Tom como opção atrás da outra e me lembro de uma ocasião em que eu lhe apresentei várias opções e ele dizia sempre, não está bom, não está bom, não está bom. McCarter acaba encontrando uma forma que funciona em termos estruturais e que é elegante o bastante para atender ao que o Wright esperava. Mas isso, por sua vez, causa grandes dores de cabeça para Malcolm Murphy, o empreiteiro-chefe. Tudo bem que os arquitetos façam belos projetos, mas nós temos de construí-los. Ele encontra uma fábrica a apenas 15 quilômetros do local da construção, onde essas enormes diagonais poderão ser soldadas. Cada uma delas é mais longa do que um Airbus A380 Super Jumbo e mais pesada do que 20 ônibus de 2 andares. Soldar essas formas complexas na fábrica é a parte fácil. Transportá-las até o local, não. Com cada armação pesando 165 toneladas e chegando a assombrosos 85 metros de comprimento, não se trata de uma tarefa fácil. Os desafios que enfrentamos foram inacreditáveis. Ninguém havia transportado alguma coisa desse tamanho em Dubai, mas Murphy não se deixará abater. Ele traz um dos maiores transportadores de carga pesada, um veículo com 80 rodas. O veículo faz uma viagem lenta até o local da construção, com uma média de 6 km por hora. A polícia precisa interditar estradas e remover os faróis de trânsito para permitir a passagem desse comboio. Quando eles finalmente chegam ao local, os empreiteiros enfrentam seu próximo obstáculo. Agora, essa imensa peça de 165 toneladas precisa ser levantada e colocada no lugar. Os arquitetos se recusam a nos deixar erguer essa estrutura e colocá-la em seu lugar, parte por parte. Eles dizem, não vou permitir que vocês soldem lá em cima. É preciso encontrar uma maneira de erguer a armação por inteiro, até uma altura de 200 metros, 2 vezes a altura da Estátua da Liberdade. Tivemos de pensar numa forma de erguer aquela peça gigantesca inteira. Tínhamos 3 guindastes enormes, mas nem eles eram o suficiente para erguer as armações diagonais. Murphy precisa procurar mais além para encontrar uma solução. Assim, ele acaba trazendo um mecanismo elevador especial de Singapura. A equipe utiliza guinchos como aqueles usados em poços de perfuração em alto mar em altas estruturas em cantilever a 15 metros do edifício. Cabos com uma força de resistência à ruptura de 225 toneladas são fixados nas extremidades da armação. Posso dizer que estávamos realmente muito nervosos na manhã em que erguemos a primeira. 30 ou 40 homens estavam sem dormir aquela semana, se preparando para a primeira elevação. Os 2 guinchos enormes suportam o peso e então erguem cuidadosamente a armação diagonal aos poucos na lateral do edifício. Tudo caminha conforme o planejado. Murphy e sua equipe resolveram o dilema de como erguer a peça, mas essas armações apresentam um problema. Elas precisam ser colocadas no lugar com a máxima precisão. Mas o clima de Dubai tem temperaturas que podem variar em até 14 graus em um único dia, e isso fará com que as armações se expandam e se contraiam de forma significativa. O problema é conhecido como expansão térmica. É o pesadelo de quem trabalha com aço. Trabalhar no deserto a 50 graus. O aço se expande no calor e se contrai quando está frio. Muito bem, pessoal. Vamos erguer. Vamos aquecer o aço para dar uma ideia da temperatura com a qual estávamos trabalhando no deserto.
O calor faz com que as moléculas de aço se movam mais rapidamente e mais além. E esse tubo de 15 metros, na verdade, fica mais comprido. A diferença é visível. O que foi que eu disse? O aço se expande com o calor. As armações diagonais no Burj Al Arab podem se expandir e contrair até 5 centímetros em um período de 24 horas. Sem uma solução engenhosa, elas nunca se encaixarão na estrutura de forma precisa. Os engenheiros pensaram a respeito e os fabricantes da estrutura, os fabricantes de aço, os arquitetos, todos pensaram a respeito. E, na verdade, foi um dos arquitetos que surgiu com essa grande solução. Na estrutura, as cantoneiras de fixação têm uma arruela cuja abertura fica afastada do centro. Ela gira até que se alinha com a abertura na armação diagonal. Então, um pino de aço fundido de cerca de 30 centímetros de diâmetro é inserido através das duas aberturas, travando-as numa só peça. Esse engenhoso dispositivo dá à equipe os 5 centímetros vitais que eles precisam para a instalação e a armação está agora em segurança no lugar. Quando conseguimos o encaixe, foi um estouro de rolhas de garrafas de champanhe inacreditável. Mas o tempo para a comemoração é pouco e precioso. Os primeiros convidados VIP chegarão antes do milênio. Isso dá à equipe menos de 36 meses para completar todo o projeto. A ideia do Sheikh Mohammed para o Burj Al Arab é que ele deveria estar pronto ontem. Janeiro de 1997. Um gigante se ergue no Golfo Pérsico. O Burj Al Arab deverá ser o hotel mais alto do mundo, a última palavra em luxo e um imponente símbolo para Dubai. O arquiteto Tom Wright quer que o edifício seja belo. É preciso que as seções de aço do exoesqueleto que sustentarão o edifício sejam em menor número possível. A vista dessa suíte, cuja diária é de $2.000, terá de fazer jus ao preço. Quando você está na suíte, olhando pela janela, a estrutura está bem na sua frente. Por isso, ela precisa ser bem detalhada e bem posicionada. Mas isso cria um dilema. Sir Wright fizer o exoesqueleto leve demais, a força do vento a 300 metros acima do Golfo poderia sacudir o edifício e fazê-lo desmoronar. Sir Wright deixá-lo pesado demais, o elegante perfil de sua estrutura em forma de iate estaria arruinado. Mais uma vez, Wright e os engenheiros que precisam tornar esse hotel seguro se veem em um beco sem saída. Quando se está projetando um edifício mais alto do que a Torre Eiffel, e você nunca fez isso antes, você quer ter certeza que está fazendo tudo de forma correta. Essa estrutura é tão incomum que pela primeira vez na história de Dubai, os engenheiros resolvem fazer testes em um túnel aerodinâmico. Volker Gutgereit, engenheiro de aerodinâmica, sabe que o Burj Al Arab é uma construção singular. Antes dessa construção, a maior parte dos edifícios do Golfo tinha uma forma bastante ortodoxa, quadrada ou então retangular, e não chegavam nem perto do que estamos construindo agora. Executar um teste num túnel aerodinâmico para um edifício no Golfo chegava a ser ultrajante. Entretanto, para essa estrutura extraordinária, este teste é essencial. O túnel aerodinâmico simula os efeitos do vento do Golfo ao redor desse modelo construído em escala de 1 para 50. Esse edifício está enfrentando cargas bastante violentas, que chegam a quase o dobro do que ele enfrentaria em Londres. Medimos sucções que eram na ordem do peso de um carro pendurado tentando sugar o painel do edifício. Por isso, trata-se de um teste e tanto. O túnel aerodinâmico traz resultados que poderão ameaçar todo o exoesqueleto. Quando vimos o projeto pela primeira vez, houve uma preocupação imediata quanto à vibração devido ao desprendimento de vórtices. O fenômeno de desprendimento de vórtices é um pesadelo para os engenheiros. Determinadas condições do vento soprando sobre bordas aguçadas em estruturas de aço podem criar mini tornados. Isso cria vibrações perigosas capazes de abalar e destruir um edifício. E foi exatamente isso que aconteceu com essas enormes torres de resfriamento em Ferrybridge, ao norte da Inglaterra, em 1965. Os engenheiros precisam encontrar uma maneira de proteger o Burj Al Arab. Eles se voltam para engenhosos pesos suspensos chamados amortecedores de massa.
Eles são instalados em pontos vulneráveis no exoesqueleto. Quando o vento sopra e o desprendimento de vórtices começa a criar vibrações perigosas, o peso de 5 toneladas é que irá balançar, e não a estrutura, levando as vibrações para dentro dos limites de segurança. 11 desses sistemas são colocados desde o alto do mastro de 60 metros, descendo através de cada uma das estruturas de aço curvadas. Esses amortecedores eliminam a ameaça com segurança. Junho de 1997. Dubai está se reinventando como um destino turístico de luxo. Esse antigo hotel é implodido, enquanto o Burj Al Arab, símbolo do novo Dubai, se aproxima de sua forma final. Apenas 30 meses antes do prazo final, a equipe começa a construção do maior desafio da engenharia. O Sheikh Mohammed quer que o edifício surpreenda. Por isso, o projeto exige um restaurante que pareça estar suspenso no ar. Gosto da ideia do visitante como se estivesse sentado no espaço, desfrutando da vista do Golfo Pérsico e de Dubai, como se estivesse flutuando nas nuvens. Toda a ideia de estar suspenso no espaço faria de seu jantar uma experiência inigualável. O Al Muntaha, ou máximo em restaurante com visão do alto, estará a 200 metros acima do mar, projetando-se a quase 27 metros em ambos os lados, a partir do estreito núcleo central do edifício. Mais uma vez, Wright lança um desafio ao engenheiro de estruturas Anthony McCarter. Será que ele conseguiria manter essa estrutura excêntrica em forma de asa, sem qualquer tipo de sustentação visível? Quando Tom me mostrou a estrutura pela primeira vez, devo admitir que eu pensei que ele estivesse maluco. Esse salão tem, na verdade, o tamanho da maior parte dos edifícios, e Tom havia resolvido que queria prendê-lo fora do centro de gravidade da estrutura de suporte. Ele ficaria pendente na brisa, só com os engenheiros estruturais para manter-se de pé. Mas se os cálculos dos engenheiros estiverem errados, toda a estrutura poderá desmoronar de uma altura de 200 metros até o solo. McCarter encontra uma solução para a força da gravidade que leva a engenharia convencional a novos patamares. No centro de concreto, na parte de trás do edifício, ele coloca uma série de suportes de aço conhecidos como encaixes. 10 enormes vigas de aço saem dos encaixes até alcançarem 1,60 m de altura. Essas vigas formam a base do rígido piso de aço. O exterior, em forma de asa, pode ser anexado a ela, e então todo o restaurante é revestido de alumínio e vidro. Essa estrutura que desafia a gravidade irá suportar ventos de quase 160 km por hora. É um triunfo da engenharia. Mas os engenheiros já utilizaram 4 de seus 6 anos de prazo. Ninguém pode se dar ao luxo de diminuir o ritmo. O programa foi ininterrupto e desafiador. 24 horas de trabalho, reuniões às 6 da manhã no local, todas as manhãs. Você vive, dorme, respira o edifício. O desafio era saber se conseguiríamos projetá-lo e concluí-lo dentro do prazo. O Burj Al Arab deve ser inaugurado a tempo para a comemoração do milênio daqui a apenas 2 anos. A mídia mundial acompanha a construção para ver se o hotel será a obra-prima prometida pelo chefe e se a equipe conseguirá completá-la dentro do prazo. A única maneira de terminá-la a tempo é começar a decoração interna bem antes da conclusão da parte externa. Em um lugar com clima temperado, isso não seria um problema, mas a umidade em Dubai chega a 100% e as temperaturas podem chegar a abrasadores 49 graus. Essas condições simplesmente não permitirão que a equipe aplique acabamentos delicados como folhas de ouro, seda e madeira entalhada. Se começássemos a utilizar materiais suscetíveis à umidade, naquela etapa da construção, eles se esfacelariam. Para conseguir cumprir o prazo, os empreiteiros precisam condicionar o ar desse gigantesco edifício abaixando significativamente a temperatura. O primeiro passo é revestir o edifício, acrescentando a parede final.
a icônica vela branca de Wright. Mas isso será difícil. Eles estendem seções de fibra de vidro entre enormes vigas horizontais. A superfície é pré-revestida com teflon para resistir à poeira e à areia. O resultado é mais um pioneirismo para o Burj, a maior parede de tecido do mundo. As propriedades refletoras da vela branca irão ajudar a manter a temperatura baixa. Mas os empreiteiros ainda precisam encontrar uma maneira de os caminhões entrarem no edifício sem que o calor do deserto entre também. A solução é instalar uma enorme câmara de compressão. O caminhão entra e depois para enquanto as portas se fecham atrás dele. Um segundo conjunto de portas então se abre e o veículo sai do edifício. Agora a câmara de compressão e a vela lacram o edifício. Mas o resfriamento de um lugar dessas dimensões durante sua construção poderia criar contratempos de grandes proporções. Essa estrutura singular ostenta agora o maior átrio do mundo, com impressionantes 180 metros de altura. Todo esse ar quente pode conter muito mais vapor de água do que ar frio. Se os engenheiros resfriarem muito depressa esse ambiente quente e úmido, eles poderão criar uma condensação incontrolável. Poderíamos ter uma nuvem de chuva formando-se no topo do átrio, causando enormes danos para o projeto interior. A única maneira de evitar nuvens de chuva irá custar um tempo precioso. Os empreiteiros se voltam para o gigantesco sistema de resfriamento e abaixam a temperatura interna constantemente, menos de 1 grau por dia. Dado o cronograma, isso é terrivelmente lento. Começamos a resfriar o edifício em junho de 1998. Em dezembro de 98, ele estava dentro do pretendido. Finalmente, a decoração do interior pode começar. Mas a busca por um designer capaz de criar interiores dignos de um cheque provoca ainda mais atrasos. Guan Xiu, que já trabalhou para o sultão de Brunei, sabe exatamente o que é preciso para satisfazer a realeza. É uma ótima notícia quando ela concorda em assumir a decoração do hotel mais luxuoso do planeta com suas 202 suítes suntuosas e seu átrio de 180 metros. Mas ela tem apenas 24 meses do projeto ao término para que esteja tudo pronto para os hóspedes que fizeram reservas para o milênio. Eu tinha um programa realmente muito apertado. Portanto, o que fizemos foi o que o escritório todo, todos os 50 projetistas fizeram. Deixaram tudo o que estavam fazendo e passaram a trabalhar unicamente no Burj Al Arab. Ela enfrenta não apenas um cronograma frenético. O Sheikh Mohammed espera que ela surpreenda o mundo. O cliente basicamente nos pedia que projetássemos alguma coisa que nunca fora antes projetada e que nunca viesse a ser projetada novamente. Guan Xiu e sua equipe fazem o que é possível e começam a produzir interiores que esperam venham a satisfazer a ambição do cheque. Mas à medida que se esforçam para cumprir o prazo, surge um outro problema ainda mais sério. O cheque quer oferecer aos hóspedes em suas suítes todos os dispositivos eletrônicos possíveis. Essa nova exigência poderá ter consequências perigosas. Um novo membro da equipe é posto subitamente sob enorme pressão. O engenheiro elétrico Rob Rios enfrenta o maior desafio de sua carreira. Foi feito um novo projeto, um projeto de interior totalmente novo, o que implicou, da noite para o dia, um aumento de quase 50% da carga elétrica do edifício. Os novos planos do cheque significam que cada suíte precisa de 14 kW. Isso equivale a 8 vezes a carga de uma casa europeia normal, para cada suíte. Com 202 suítes, trata-se de eletricidade suficiente para uma cidade de mais de 6.000 habitantes. Todas as cortinas do hotel serão eletrônicas. Haverá 52 mil lâmpadas, a maior parte com redutores de intensidade de luz e mais de 5.000 quilômetros de cabos elétricos. Todos esses aparelhos eletrônicos poderão distorcer a forma de onda da corrente elétrica e criar um problema conhecido como distorção harmônica. Isso poderá levar ao derretimento da bainha ao redor dos cabos com corrente e provocar um incêndio devastador. Era uma situação totalmente inaceitável, mas tivemos de lidar com ela. Sua resposta leva a engenharia elétrica a um novo patamar. Ele projeta um sistema de filtro harmônico.
Primeiro, o sistema detecta a distorção eletrônica. Em seguida, envia uma corrente que é sua imagem espelhada, a fim de anulá-la. É o que se chama antifásico e funciona como fones de ouvido para evitar ruídos. Ele instala os filtros em andares estratégicos no ponto em que a eletricidade entra no edifício. Ninguém havia feito um sistema nessa escala antes. Foi a maior instalação de filtro ativo do gênero num edifício como esse já realizada no mundo todo. Uma solução de primeira linha para uma mega estrutura de primeira linha. Dubai, abril de 1999. O hotel maior e mais luxuoso do mundo está quase pronto. Todos estão correndo para terminar o hotel e o prazo é o milênio. A designer de interiores Quan Xiu continua trabalhando em ritmo frenético. O Natal foi cancelado, a Páscoa foi cancelada, feriados bancários foram cancelados. Basicamente, trabalhávamos 50, 60 horas por semana. As instruções do cheque são chocar, inovar, surpreender os hóspedes com um moderno palácio árabe. E ela faz isso com mais de 24 mil metros quadrados de mármore da Itália e do Brasil, o equivalente a quase 3 campos de futebol. Mais de 8 mil metros quadrados de folhas de ouro de 22 quilates dão a desejada impressão de luxo. E ela completa a aparência de total deleite com candelabros de cristal, urdiduras de prata e veludo. Mas para o maior átrio do mundo, Quan Xiu toma uma decisão radical. Ela opta pelo minimalismo. Deixa que a complexa arquitetura fale por si só e a pinta toda de branco. A decoração do interior está quase dentro do prazo. E então chega o momento da verdade. O Sheikh Mohammed irá examinar o trabalho e fazer sua avaliação. O homem por trás de todo esse projeto está encantado com o estilo pomposo das luxuosas suítes. Mas terminam aí as boas notícias. Eu fui chamada e perguntaram: quando vocês vão terminar o átrio? Eu disse: bom, está praticamente pronto. E, bom, infelizmente a resposta foi não. Onde estão as cores? O cheque rejeita por completo o estilo em branco do átrio. É simples demais. Não é espetacular, não é radiante o suficiente, não está colorido, nem rico bastante. Quan Xiu teve de refazer completamente o projeto e decorar o átrio mais alto do mundo em apenas 6 meses. Eu estava dormindo, basicamente morando no Burj Al Arab, correndo de um lado para o outro. Essa é sua última chance de fazer a coisa certa e por isso ela se prepara para deslumbrar. Ela projeta um show de luzes para dar vida à parede de tecido mais alta do mundo. Fontes no lobby criam movimentos rítmicos com água. Grandes aquários dão as boas-vindas aos visitantes enquanto eles sobem as escadas rolantes. E ela transforma radicalmente a visão do átrio em um arco-íris de cores vibrantes. Será que isso agradará ao Sheikh Mohammed? Todos estão aflitos. A adrenalina estava a toda e nós passamos noites sem dormir antes da inauguração. A resposta do cheque é definitiva. Sim, ele fica encantado e aprova o projeto. O Sheikh Mohammed acredita que o hotel tenha se tornado quase um 6 a 7 estrelas. A realização de seu sonho. A concretização de seu sonho. Em dezembro de 1999, um mês antes do milênio, as portas se abrem para os primeiros e ricos convidados. E o Sheikh Mohammed vem apreciar o último pôr do sol do século em seu magnífico e novo hotel. O arquiteto Tom Wright e sua equipe cumpriram sua missão. Cada uma das partes dessa icônica estrutura é extraordinária. No restaurante no térreo, uma equipe de mergulhadores cuida de 700 peixes exóticos nesse aquário de 280 metros cúbicos.
O resultado permite que os convidados estejam próximos dos tubarões enquanto fazem sua refeição. Do lado oposto do hotel mais alto do mundo, esse incrível feito de engenharia, o restaurante em Cantilever, é a visão de Tom Wright de uma sala de refeições nos céus. Uma combinação espetacular de fogo e água saúda as pessoas antes mesmo de elas entrarem no edifício. Hospedar-se aqui não é barato. A diária de uma suíte chega a custar até $28 mil. E para convidados com tanto dinheiro, ao heliporto, 330 toneladas se projetando fora do edifício, a mais de 200 metros acima do mar. Quando não é usado como quadra de tênis por Roger Federer e André Agassi, ele oferece uma maneira bastante exclusiva de se chegar ao hotel, provavelmente o mais exclusivo do mundo. O Burj Al Arab é o projeto mais memorável de uma vida. Nenhum outro poderá um dia sequer se igualar a esse. O triunfo de engenharia de se criar a primeira ilha artificial em Dubai tem efeitos de grande alcance. Ele abre caminho para uma série de enormes projetos, um mais ambicioso do que o outro. Desde as Ilhas Palmeiras, que esgotaram suas vendas em 3 dias, até as Ilhas Mundo e muito mais. O hotel mais alto do mundo cria as bases para um futuro seguro quando o petróleo um dia acabar. E é hoje o símbolo internacional de Dubai. Sabíamos desde o começo que teríamos a oportunidade de produzir algo surpreendente e com esse projeto, conseguimos fazer isso. O ousado projeto do Sheikh Mohammed valeu a pena. Versão brasileira Centauro.